Nas próximas 2 semanas, eu vou estar monitorando a minha glicose e também meus corpos cetônicos para diferentes atividades físicas, como por exemplo a corrida, musculação, ciclismo e também a natação. No meu braço esquerdo eu vou estar utilizando o Cybionics GS1, que é um monitor contínuo de glicose e ele é válido por 14 dias. No braço direito, vou estar usando o Cybionics KS1, que é um monitor contínuo de corpos cetônicos, também válidos por 2 semanas. Então aqui eu fiz 8 diferentes atividades em diferentes protocolos de jejum. Na parte superior esquerda, a gente pode ver que eu fiz musculação num dia que eu utilizei o protocolo 16-8, onde eu fiquei 16 horas em jejum e 8 horas, então eu utilizei como minha janela de alimentação. Na próxima figura, à direita, eu fiz natação, também utilizando 16-8, seguido de corrida, utilizando 16-8 e também uma atividade de ciclismo, também utilizando 16-8. Na semana seguinte, eu mudei o protocolo, na verdade eu fiz um jejum de 24 horas e fiz também 4 diferentes atividades, começando pela musculação, natação e 2 atividades de musculação. Aqui podemos observar então que a glicose começa em 93 mg por decilitro no início da atividade. 1 hora depois, então, a glicose diminui para 86, né? E essa diminuição pode ser então atribuída ao consumo, né, da glicose pelo corpo durante o exercício físico, especialmente em jejum, né, onde as reservas de glicogênio podem ser mais baixas. 3 horas depois, a glicose sobe ligeiramente para 90 mg por decilitro. E essa leve recuperação, né, pode indicar também que o corpo começou a mobilizar outras formas de energia, né, como por exemplo a gordura, e o início da reposição da glicose pós o exercício. Agora, olhando os corpos cetônicos, no início da atividade, os corpos cetônicos estão a 0,8 milimols por litro. Então, esse valor sugere, né, que eu já esteja em cetose leve, provavelmente devido ao jejum intermitente que eu vinha fazendo 16-8. 1 hora após o início da atividade, os corpos cetônicos caem para 0,5, né? Então a diminuição pode ser explicada pelo uso dos corpos cetônicos, né, como fonte de energia durante o exercício. E 3 horas depois, então os corpos cetônicos voltam a aumentar para 1,2 milimols por litro. E esse aumento significativo sugere que após a atividade física, então o corpo volta a produzir os corpos cetônicos, né, em maior quantidade, possivelmente devido à continuação do estado de jejum e também à necessidade de fornecer energia de fontes alternativas. Passando agora então para a natação. A natação eu começo a 97 mg por decilitro de glicose, 1 hora depois do início da atividade, então eu estou 84, então tem uma queda relativamente pequena, né, durante o exercício. Significa que meu corpo então ele precisa de glicose, né, para fazer a atividade de natação. E 3 horas após o exercício, então ela volta a normalizar em torno de 90 mg por decilitro, então relativamente estável a glicose durante a natação. Com relação aos corpos cetônicos, eu começo a 1,1 milimols por litro durante a atividade de natação, ou 1 hora após o início da atividade de natação, então eles estabilizam a 1 milimols por litro. E olha só o que acontece, pessoal, 3 horas após a natação, meus corpos cetônicos mais do que dobram, eles vão a 2,5 milimols por litro, né? Isso significa que meu corpo está tentando compensar a energia, né, que foi necessitada durante a atividade. Agora passamos aqui a corrida, né, ainda utilizando o jejum intermitente 16-8. Então, no início da atividade, eu estava a 115 mg por decilitro. Esse foi um evento de corrida que eu participei com a empresa, então, devido ao entusiasmo da corrida, né, e a tensão antes da corrida, então os níveis de cortisol aumentam, elevando também os níveis de glicose. Por isso que eu estava a 115 mg por decilitro. 1 hora após a corrida, eu estava com 160 mg por decilitro, então significa que foi uma corrida bem intensa, né? Foi uma corrida, na verdade, de 6 km, e meu corpo, então, ele precisou aí de glicose para fazer essa atividade de alta intensidade. 3 horas após o início da corrida, então, a glicose estabilizou de novo em torno de 100 mg por decilitro, e então normalizou tranquilo ali.
Passando para os corpos cetônicos, eu já comecei a atividade em cetose, né, em 2 milimols por litro. Uma hora após o início da atividade, eu estava em 2,7 milimols por litro. E olha só, pessoal, de novo, similar com o que a gente observou na natação. 3 horas após o início da atividade, meus corpos cetônicos estavam em 3,7 milimols por litro. E por fim, aqui para completar, então, essa semana de 16/8, eu fiz um passeio de bicicleta, né? Então, no início da atividade, eu estava com 84 mg por decilitro. Uma hora após, eu permaneci em 84 mg por decilitro, ou seja, a minha glicose estava relativamente estável, né, durante o pedal. E 3 horas após o início da atividade, então, a minha glicose deu uma leve subida até 91 mg por decilitro. Passando para os corpos cetônicos, então, eu iniciei a atividade com 2,3. Uma hora após o início da atividade, subiu relativamente pouco, né, até 2,8, e depois, 3 horas após o início da atividade, desceu novamente e estabilizou em 2,4 milimols por litro. Aqui então eu repeti o exercício de musculação, só que eu estava em jejum total de 24 horas. Então eu comecei a musculação a 86 mg por decilitro de glicose, uma hora após subiu a 111 e depois estabilizou em 102 mg por decilitro. Nos corpos cetônicos, eu já comecei com os corpos cetônicos bem altos, 3,3 milimols por litro, né? Uma hora após o início da atividade, desceu para 1,9 e depois, 3 horas após o início, estabilizou em 2,1. Eu segui fazendo a mesma lógica para outras atividades e agora eu vou mostrar para vocês as conclusões que eu tirei desse experimento. Então, para a musculação, geralmente há um aumento moderado da glicose durante a atividade de musculação e depois ele estabiliza, né? Ou tem uma leve queda na glicose após o exercício. Com relação aos corpos cetônicos, né, eles tendem a diminuir durante o exercício, indicando, né, que o corpo está utilizando os corpos cetônicos como fonte de energia e depois ele tende a ter um aumento moderado após o exercício. Já aqui para a natação, a glicose não, então ela tende a permanecer relativamente estável, né, durante o exercício, com leves flutuações, e enquanto os corpos cetônicos, daí eles geralmente aumentam após o exercício, né, indicando então uma resposta cetogênica bem robusta após o exercício. Aqui no pedal, a glicose então tende a ser bastante estável, né, durante o ciclismo, com pequenas variações, enquanto os corpos cetônicos então aumentam durante o exercício e também retomam aos níveis geralmente superiores após a atividade, né. Já a corrida aqui, pessoal, provoca um aumento significativo da glicose, né, durante o exercício e tem uma leve queda após o exercício, né? A gente viu que ela estabilizou a 3 horas após o exercício. Com relação aos corpos cetônicos, né, eles aumentam consideravelmente durante a corrida, né, e continuam subindo após o exercício. Para concluir, então, algumas observações, né, e estratégias para emagrecimento e também a manutenção da cetose, né? Número 1, estabilidade e flutuações da cetose, né? A gente viu que atividades físicas, como por exemplo a natação e o ciclismo, né, eles tendem a manter um nível de glicose relativamente estável, enquanto a corrida e a musculação podem causar aumentos mais significativos da glicose. Uma estratégia, então, para manter a glicose estável e evitar os picos, né, atividades moderadas e constantes, como ciclismo e natação, podem ser mais eficientes. Então, para quem quer manter o nível de glicose estável, ciclismo e natação seria mais apropriado nesse caso. Com relação à utilização dos corpos cetônicos, todas as atividades elas mostraram uma utilização eficiente dos corpos cetônicos durante o exercício, com aumento significativo após o exercício. Uma estratégia legal aqui é incorporar exercícios que promovam a utilização das cetonas, né? Como a gente viu a musculação e a corrida, né? Isso pode ser muito benéfico para maximizar a queima da gordura e manutenção da cetose. Então, quem está num plano aí de dieta para emagrecer, então pode ser uma estratégia super boa, fazer uma combinação de jejum com musculação e corrida também, para aumentar os níveis de cetonas no sangue e, consequentemente, o corpo vai estar utilizando a gordura como fonte principal de energia. Com relação à resposta cetogênica após o exercício, né, a gente percebeu que a natação e a corrida, né, parecem induzir uma resposta bem robusta, né, após o exercício. Então, uma estratégia para promover a cetose, né, deve ser incluir sessões de natação ou corrida, né, pode ser considerado uma estratégia bem eficaz.
E aqui vão alguns hacks, né, para emagrecer mais rápido e também se manter em cetose. Então, número 1, exercícios em jejum, pessoal. Continuar realizando exercícios em jejum pode maximizar a utilização dos corpos cetônicos e promover a queima de gordura, como a gente viu nos dados capturados. Número 2, combinação de exercícios, né? Então, combine atividades de resistência, né? A gente viu a musculação com atividades aeróbicas, corrida, ciclismo, né? Para então aproveitar o benefício de ambos, né, em termos de queima de gordura e também a produção de cetonas ou corpos cetogênicos. A hidratação e eletrólitos, manter uma boa hidratação, né, e balanceamento dos eletrólitos é crucial, pessoal, durante o jejum e exercícios intensos, né, para evitar a fadiga e também manter o bom desempenho. O hack número 4, então, é com relação à reposição da glicose. Então, após os exercícios intensos, né, considerar uma leve reposição da glicose através de alimentos de baixo índice glicêmico pode ajudar na recuperação sem sair da cetose, né? Então, recupera o exercício sem sair da cetose, muito interessante. O hack número 5 é o monitoramento contínuo, né, pessoal? Então, continue monitorando os níveis de glicose e corpos cetônicos, né, para ajustar a intensidade e o tipo de exercício conforme necessário. A gente viu nos dados capturados que conforme o exercício o corpo vai consumir mais ou menos glicose e, consequentemente, vai produzir mais ou menos corpos cetônicos. Então, ficar monitorando pode ser uma estratégia bem interessante aí para ajustar a intensidade e o tipo de exercício que você vai fazer. E o último ponto aqui, hack número 6, a suplementação com MCT, né? Utilizar suplementos com óleo MCT, né? Que são os triglicerídeos de cadeia média, né? Eles podem ajudar a manter e aumentar os níveis de cetonas no sangue. E eles fornecem, então, uma energia adicional durante o exercício. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do experimento. Espero que tenham gostado aí das observações feitas do experimento em si, que durou 2 semanas, né, monitorando a glicose e os corpos cetônicos para diferentes atividades físicas. Se quiserem compartilhar o conteúdo, fique à vontade, deem um like no vídeo, sigam o canal e comentem também para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Desejo muita saúde para vocês e até o próximo experimento. Um grande abraço.